São Bernardino de Sena. Introdução. Nossa inspiração de santidade de hoje é um verdadeiro gigante da fé, um homem que iluminou a Itália com sua pregação ardente e sua luta implacável contra os vícios de seu tempo. Imagine um santo tão poderoso em palavras que fazia os jogadores queimarem seus baralhos e os pecadores se arrependerem só de ouvi-lo. Este é São Bernardino de Sena, o apóstolo da Itália, um franciscano que transformou corações com seu amor por Maria e sua coragem em defender a pureza. Neste vídeo, você vai descobrir como um simples frade, recusando até mesmo ser bispo, conquistou multidões e deixou um legado de santidade que perdura até hoje. Prepare-se para uma história de fé, milagres e uma devoção tão intensa que até os inimigos da Igreja se renderam a ela. No dia 20 de maio, a Igreja Católica celebra São Bernardino de Sena, que passou à Igreja triunfante em 1444. São Bernardino, de quem o martirológio romano afirma ter sido um astro luminoso para toda a Itália, por causa de sua doutrina e santidade, nasceu em Massa, perto de Siena, em 1380. Cedo perdeu os pais, e sua educação foi confiada a uma tia, Diana, mulher de grandes e sólidas virtudes. Ainda menino, manifestou Bernardino uma predileção declarada pela oração, pela vida religiosa e pelo estudo. Grande era o amor que tinha à pureza do coração. Não dando mau exemplo aos companheiros, também não tolerava que proferissem uma palavra sequer contra o pudor. Bastava sua presença para contê-los na linha. Cala a boca, Bernardino, diziam, interrompendo a conversa, se sabiam que lhes importaria uma repreensão. Um homem que se atreveu a dizer palavras obscenas em presença de Bernardino recebeu dele um tapa no rosto, com a intimação de não continuar a proferir obscenidades. Contra outro indivíduo despudorado, recrutou um bando de meninos que, a pedradas, o perseguiram até fora da cidade. Diana tinha uma filha piedosíssima, de nome Tobia. Bernardino a visitava de vez em quando, com o fim de receber salutares instruções. Um dia, disse-lhe que estava enamorado de uma donzela formosíssima e que lhe faltaria a paz e o sossego se não a procurasse diariamente. A piedosa Diana, ao ouvir esta declaração, não pouco se assustou, sem, porém, dar demonstração de desassossego. Para descobrir o segredo de Bernardino, observou-o atentamente. E qual não foi sua alegria e consolo quando soube que a amada de Bernardino era Maria Santíssima, a Virgem Imaculada, cuja imagem belíssima se achava às portas da cidade. Para lá se dirigia Bernardino diariamente, permanecendo em oração aos pés da imagem. Mais tarde confessou à prima que era a Santíssima Virgem Maria a quem devotava todo o amor e a quem invocava sem cessar, para merecer-lhe proteção no combate contra a tentação. Por amor de Maria, o jovem jejuava aos sábados e praticava muitas obras piedosas e caridosas em honra da Divina Mãe. Aconteceu um dia que a tia despachasse um pobre sem lhe dar esmola. Bernardino, vendo isso, disse-lhe: Não despacheis este pobrezinho sem lhe dar algo por amor de Deus. De boa vontade dispenso meu jantar, mas não deixeis o pobre passar fome. Bernardino contava 20 anos quando sua terra foi visitada pela peste. Com a maior dedicação, tratou dos doentes no hospital, e esse exemplo generoso foi imitado por outros companheiros. 4 meses durou esse serviço hospitalar, até que foi acometido por violenta febre. Convaleceu, porém, e foi morar num subúrbio de Siena. Ainda mais se entregou às práticas de piedade, para conhecer a vontade de Deus relativamente à sua vocação. Após longo exame, decidiu-se pelo estado religioso e pediu o hábito de São Francisco. Terminado o noviciado, recebeu a ordem de pregar a palavra de Deus. Com todo o fervor, entregou-se a essa obrigação, e em pouco tempo, adquiriu tal popularidade que era chamado o apóstolo da Itália. De todas as cidades recebia convites para visitá-las e pregar. As igrejas eram pequenas para conter o povo, e em muitos lugares as pregações eram feitas ao ar livre. Em determinada cidade, atacou com tanto vigor o vício da jogatina
que não mais havia quem quisesse pegar no baralho. Apresentou-se ao santo um homem que vivia da fabricação de cartas de jogo, queixando-se de que, fechados os antros de jogo, já não vendia seus artigos, outrora tão procurados. Bernardino, consolando-o, recomendou-lhe que fabricasse santinhos e objetos de devoção. O homem atendeu ao conselho e, em vez de continuar queixoso, agradeceu muito, pois seu lucro foi muito maior com a venda desses artigos. Também na própria ordem foi grande o bem que Bernardino fez com suas pregações. Em todos os conventos, franciscanos restabeleceu o espírito primitivo, contribuindo assim para o incremento espiritual dos mesmos. Entre as virtudes em que mais se distinguiu, cumpre frisar a humildade, a paciência e a pureza. 3 vezes lhe foi oferecida a dignidade episcopal, uma delas pelo próprio Papa. Mas Bernardino recusou, alegando que esperava fazer maior bem no apostolado da pregação. Mais de uma vez, foi acusado de espalhar ideias heréticas. O Papa Martinho V, dando crédito a essas acusações, cassou-lhe a faculdade de pregador. O humilde frade sujeitou-se sem protesto a essa ordem duríssima, que pouco depois foi anulada devido a melhores informações fornecidas ao Papa. Inimigos surgiram entre aqueles que se sentiram melindrados por suas repreensões francas e evangélicas. Muitas calúnias e perseguições atrozes lhe foram dirigidas, mas Bernardino não se intimidou. Sua defesa era curta e clara, e o resto entregava a Deus. Quando, pela primeira vez, em companhia de um irmão leigo, passava pelas ruas de Siena, com a sacola a pedir esmolas, uns meninos mal-educados escarneceram deles e atiraram-lhes pedras. O companheiro, indignado, quis reagir, mas Bernardino disse-lhe: "Deixa os meninos divertirem-se. Que mal faz? Não nos ajudam a ganhar o céu, dando-nos ocasião de praticar a paciência?" Em certa ocasião foi convidado por uma fidalga a procurá-la em seu palacete. Bernardino, supondo tratar-se de receber uma esmola, para lá se dirigiu. Teve, porém, grande decepção. Em vez da esmola, recebeu propostas indecorosas com a ameaça de que ela gritaria por socorro e o denunciaria caso não a atendesse. O santo empalideceu. Em sua ânsia e indignação, tirou do bolso um azorrague e açoitou-se tão desapiedadamente que a tentadora, esquecendo-se da ideia infame, pediu-lhe humildemente perdão. Assim, Bernardino salvou sua inocência. No ano de 1444, o santo encontrava-se a caminho de Nápoles, onde iria pregar uma missão. Chegado a Áquila, adoeceu gravemente e pediu os santos sacramentos da extrema unção e do viático. Pressentindo o desfecho, pediu que o deitassem no chão, sobre cinzas, elevou os olhos ao céu e, nessa posição, entregou a alma ao Criador. 6 anos após sua morte, em 1450, o Papa Nicolau V o canonizou. O túmulo de São Bernardino, na Igreja dos Franciscanos em Áquila, tem sido glorificado por muitos e grandes milagres. Reflexões. São Bernardino era inimigo de conversas impuras. Não só não profanava a língua com tais conversações, como também fugia de pessoas que tinham esse vício detestável. Quem quer salvar a alma deve evitar a impureza também nas palavras. Do que o coração está cheio, transborda a boca. Mateus 12:34. Um coração impuro não pode agradar a Deus, e é do apóstolo São Paulo a palavra: "Nenhum impuro entrará no reino dos céus." Efésios 5:5. Lembra-te da presença de Deus, e estarás livre do perigo de cometer pecados contra o 6º mandamento. Assim como a impureza, São Bernardino combatia o jogo. São Cipriano chama o jogo uma invenção diabólica e chega a afirmar que um jogador não merece o nome de cristão e não pode ser amigo de Nosso Senhor. Em si, o jogo não é coisa condenável, mas há nele muitos perigos que nos aconselham cautela. Quem se entrega ao jogo facilmente descuida das obrigações do próprio Estado, desperdiça tempo e dá ocasião a pecados como mentira, fraude, deslealdade, contendas, blasfêmias e até suicídio. Feliz aquele que, como Sara, mulher do piedoso Tobias, pode afirmar:
Nunca me meti entre os jogadores. Tobias 3,17. Santos do martirológio romano cuja memória é celebrada hoje. Em Roma, o martírio de Santa Basília, virgem de sangue real, noiva contra sua vontade de um jovem da alta aristocracia pagã. Insistindo ela na dissolução do contrato, o noivo a denunciou por pertencer a uma seita inimiga da pátria. Posta diante do dilema de casar-se com o acusador ou morrer pela espada, Basília escolheu a morte. A sentença foi executada em 257, em Nimes, França, o mártir São Baldelo, descendente de família nobre. Diante da intimação de abandonar sua religião e prestar culto aos deuses pagãos, confessou francamente sua fé cristã, sabendo que isso lhe custaria a vida. Foi decapitado, em Bourges, França, a memória do bispo confessor Santo Austrégésilo, em Roma, a festa de Santa Plautila, Flávia Domitila, batizada por São Pedro Apóstolo. Discípula de São Paulo, encontrou-se com ele quando era conduzida ao suplício. Plautila recomendou-se a ele, e Paulo pediu-lhe que lhe cedesse o véu para vendar os olhos na hora da execução. Esse véu, tingido de sangue, o apóstolo depois lhe restituiu numa visão. Plautila, crescendo em virtude, morreu em paz com Deus. São Bernardino de Sena, rogai por nós. Oremos, ó Deus, que destes a São Bernardino de Sena um amor ardente pelo vosso santo nome e uma devoção filial à Virgem. Maria, concedei-nos por sua intercessão a graça de viver sempre segundo a vossa vontade e de anunciar com coragem o Evangelho. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Gostou deste conteúdo? Não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar com seus amigos e familiares. Sua interação é muito importante. E se você ainda não é inscrito, aproveite para se inscrever no canal e acompanhar mais histórias inspiradoras e conteúdos edificantes. Copie o link na descrição e envie para os seus contatos para que o conteúdo chegue ao maior número de pessoas.